Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de Fundamentos de Desenvolvimento Web, ou FDW, né? FDW. Para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil. Tags. As tags, né? Tags. Vamos facilitar, né, o nome da nossa Exatamente. disciplina, já que é muito grande, tem dificuldade É difícil falar, né? É. Difícil falar, então FDW fica mais fácil, mais sutil e mais chique, né? Verdade? Todo né? mundo preparado para começar a aula hoje? Espero que sim, tá? Que hoje a gente tem novidade, tem coisa bacana. Vamos desenvolver já uma páginazinha em HTML, né, professor? A gente vai poder ver um pouco das práticas do que vocês devem fazer e do que não devem fazer também. Tá? Ajudar nesse quesito também é muito importante. Vamos ver as tags em HTML, que a gente vai precisar escrever bastante, que nem a gente falou. Exatamente. E vamos lá para nossa aula, né, prof? Vou colocar um pouco mais de prática, vamos lá? Vamos lá, meu povo! Começar a nossa grandiosa aula de hoje. O conteúdo da nossa aula de hoje, pessoal, vai ser sobre interface web. O que é interface? Então, é aquela parte justamente a visível, é onde o cliente vai ver a sua página, é ali onde todos vão observar a sua página, o seu cartão de visita. Eu quero agradecer também a presença aqui do nosso intérprete de Libras, professor Jacó. Obrigada pela presença. E vou aos objetivos da aula aqui nos nossos slides. Então, para iniciar os nossos slides, nós temos... Deixa eu colocar minha caneta. Então, o objetivo principal da aula de hoje é fazer com que você consiga perceber o que uma página precisa ter para ser agradável ao usuário. Lembrando, tudo que você for desenvolver é para o seu cliente. Vamos diferenciar as tags HTML em bloco e linha. Você vai ver que tem dois tipos de tags aí a serem escritos em HTML. Vamos entender o funcionamento de algumas tags em HTML, que vai ser super interessante, vocês vão ver no decorrer da nossa aula. Então, para iniciar a coisa toda de interface web, nós precisamos entender o que é uma página web. Conceituar página web. E não só dizer assim, quando alguém chega perguntar para você, e aí, o que é uma página web? Ah, é o site lá. Não, você, futuro técnico em informática para a internet, você precisa saber conceituar página web de uma forma técnica, de uma forma bem sucinta e objetiva, certo? Então vamos ver aqui o que define isso daqui. Uma página web, eu vou trocar minha canetinha. Uma página web é o nome que se dá a um documento eletrônico. Então, tudo que está lá na internet, que a gente chama de página ou de site, ele, na verdade, é um documento eletrônico. Normalmente, elas funcionam como uma espécie de cartão de apresentação digital. Olha só, muitas empresas, pessoas particulares ou organizações usam esse recurso para apresentar suas ideias ou fornecer informações. Geralmente, olha o nosso grandioso aqui, as páginas encontram-se em formato HTML, que é realmente a base aí de toda a página web. E entende-se por um conjunto de páginas web, um sítio web. Então, quando às vezes a gente usa o termo sítio, que poucas vezes são utilizados, mas ainda utilizam, sítio web. Aí, às vezes, a pessoa ri da cara, né, professor? Claro. Sítio? Sítio, né? Mas o sítio funciona realmente desse jeito. É onde está situado. E a internet. O sítio é usado ainda cai em concurso. Cai muito em concurso. Cai em concurso. Então, ou seja, o conjunto de páginas web, você tem várias páginas no seu site, várias páginas web, então ele é conhecido como um sítio web. Então, se você falar isso, não está errado, certo? Então, caminhando aqui, as páginas web possuem tamanho e resolução. Isso é fundamental, viu, gente? Que é a quantidade de pixels que compõem a imagem vista na tela. Esses pixels vocês já viram na disciplina de recursos multimídia. Então, outra coisa, o espaço ocupado pelo navegador na página do dispositivo utilizado. Então, se você usa smartphone,
se você usa um tablet, se você vai assistir pela TV, se vai colocar o notebook. Então, vai variar de acordo com a resolução da tela do dispositivo. Eu falei também na semana passada sobre aqueles sites que a gente abre, que você acessa e ele não abre direito em certos navegadores, ou ele não é disponível para smartphone, ele só abre bem num dispositivo notebook. Então, isso é uma grande importância, você saber qual é o espaço que essa página está utilizando no navegador, para que ela esteja adequada a todos eles. E um bom site, um bom desenvolvedor, você é que vai ser capaz de desenvolver uma página que vai ser disponível para qualquer dispositivo que esteja no mercado, certo? Então, observe muito bem isso todas as vezes. Agora, não, eu vou fazer um aplicativo só para celular. Aí, tudo bem. Ninguém vai abrir em computador nenhum, ele é só para smartphone. Aí, você vai ter a facilidade maior, que é só desenvolver naquele formato, naquele tamanho, naquela resolução, para smartphones. E tem um outro problema, né, professor? Porque tem smartphone que é um pouco menor a tela, tem smartphone que a tela é um pouco maior. Tem que pensar nisso também, né? O desenvolvedor web é o cara que mais trabalha nesse quesito. É muito difícil a gente ter que trabalhar para cada tipo de resolução. Não é muito fácil, não. Verdade. A gente tem que se preocupar com esses pequenos detalhes aí de pixel. É muito difícil mesmo. É difícil, gente, mas quando sai o resultado, o seu cliente não acredita que foi você que fez. Quando ele vê a coisa lá bonita, rodando, ele vai dizer, nossa, mas esse negócio é bom mesmo. E você, se engrandece, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, eu coloquei um exemplo aqui do nosso portal do IFRO, uma página web. Posso dizer que essa página do IFRO, esse portal é um sítio web? Sim ou não? Sim, né, gente? Porque dentro dessa página existem outras páginas por trás dela. Como? Aqui, temos os nossos menus, que cada vez que eu clicar nesses menus, ele vai me levar para outras páginas, certo? Então, eu tenho aqui a página inicial com as informações mais importantes do campus como um todo, e esse é um exemplo básico que eu vou mostrar mais vezes para vocês aqui. Agora, a gente tem que entender o que é navegar na internet. Navegar o quê? Pegar o barquinho, ir lá na canoa, né? Pegar o barco... Não, né? Quando a gente fala navegar na internet, nós não falamos literalmente navegar, mas é o ato ou efeito de percorrer um hipertexto. Lembra que nós falamos de hipertexto na outra aula? Hipertexto vem de um texto com várias mídias, então multimídias, que é a nossa página do documento eletrônico. Ele determina a sequência em que os diversos documentos são consultados. É o ato, de passear pela web, movendo-se de um website para outro, seguindo links e hiperlinks. O que é o hiperlink, professor? E por que aqui está com Y e por que aqui está com I? Não se preocupa. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar agora aqui. Com borrachinha. Então, por que esse aqui está com Y e por que esse está com I? Por nada, tá, gente? É só abrasileirou-se a palavra hiperlink, mas eles significam a mesma coisa. Então, hiperlink é uma referência que consta em um documento em hipertexto e que leva ou liga a outro documento ou a outro recurso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vou abrir aqui um site que a gente está acostumado a abrir. Esse aqui é o meu navegador Mozilla, que eu gosto mais. Então, eu vou abrir, por exemplo, o nosso grandioso site de pesquisa. Vou solicitar uma pesquisa ao meu site de pesquisa. Digito as palavras que eu quero. E, pessoal, quando ele aparece nesse sentido, vou iniciar a minha lupa para que fique melhor visualizar para vocês. Então, esse site aqui, esses links, na verdade, tudo que está em azul, quando eu passo o mouse em cima desse nomezinho aqui em azul,
e a mãozinha do meu cursor do mouse muda, é porque ele é um link ou um hiperlink. Quando eu clico nesse hiperlink, ele vai me levar ou me ligar a uma outra página ou um outro recurso. Então, eu vou clicar aqui, ele muda de cor, ó, e vai abrir o portal do aluno que eu solicitei lá, certo? Numa outra página. Então, isso é hiperlink. Se você não sabia o nome disso, agora você sabe, porque eu tenho certeza que você já clicou isso dentro do nosso navegador do Google, que é o site de pesquisa. Outra característica importante de link e hiperlink é que quando você ainda não clicou nele, ele nunca foi acessado por você, o seu computador, ele fica em azul, ó, igual esse aqui tá aqui embaixo. Agora, quando você já clicou nele, que foi o que eu acabei de fazer com esse aqui, portal do aluno, ele muda de cor, ele fica roxinho. Então, essa também é uma característica marcante de links e hiperlinks. Então, você já sabe aí que o link, hiperlink, é um endereço que vai te levar a uma página para navegar na internet, vai te ligar a um documento ou a um outro recurso. Então, tem link que não precisa só usar na internet, também você consegue utilizar em outros recursos locais do computador. Agora, como deve ser uma página inicial? Como que eu devo começar a desenvolver a minha página inicial para que o meu cliente fique satisfeito com aquela página que eu desenvolvi, né? Afinal, ele vai pagar você. Ele quer um serviço bem feito. Ele quer uma coisa bem agradável aos olhos do cliente. Certo? Então, vamos ver aqui como é que a gente inicia isso. As páginas iniciais funcionam como vou colocar minha caneta, como um cartaz de boas-vindas, ao cumprimentar os visitantes que entram no seu site. Então, se o seu cartaz de boas-vindas não estiver bom, o seu cliente vai sair e nunca mais vai voltar. Não é só em loja que isso acontece, não. Também em sites também. Só o design não é suficiente. Então, é preciso garantir que funcione de forma ininterrupta, de forma profissional e eficiente. Agora me diz, o que é ininterrupto, né, professora? Então, é aquele site, pessoal, que ele está sempre disponível, que esse site não vai travar, que esse site tem a acessibilidade que você precisa. Então, é ininterrupto. Clicou no botão, no menu, ele vai abrir, ele vai te dar essa resposta de imediato, certo? Seu site não pode ser pesado, porque nem todos os usuários estão num bom computador, que tem uma boa configuração, que tem uma internet rápida. Então, você tem que pensar tudo isso na hora de desenvolver. Por isso que o professor falou, é difícil, é complicado, mas quem consegue vai longe, certo? E vocês estão aqui por causa disso. Outra coisa importante numa página web é o seu layout, que é justamente a visibilidade dela, né, a visibilidade da sua página principal. Manter o layout limpo e livre de desordem é essencial. Parecerá mais organizado e profissional se o conteúdo do site for cuidadosamente arrumado. Eu coloquei aqui duas comparações, para vocês observarem uma referência. Então, esse site aqui do lado esquerdo, que eu coloquei até aqui, ó, faça, e esse lado aqui você vai evitar. Então, do lado esquerdo, esse é um site que fala de beleza, né, de produtos de beleza. E aí ele quis colocar uma modelo como fundo do site dele. E eu vou aumentar aqui, não sei se vai dar para vocês observarem direitinho. Então aqui, ó. Tá vendo? Pronto, acho que agora ficou legal. Então eu tenho esse aqui do lado esquerdo com a minha modelo. Percebam, ele colocou uma foto na página e ele está usando cores, ó. Ele está usando pink. Quando você disser, eu quero pink
pink na minha página, meu Deus, o cliente vai ficar assim, credo, pink, mas veja como ficou sutil, apesar dele estar usando pink, e ele usou somente nos detalhes, a maioria está em preto, justamente para dar uma neutralidade, para que o site fique limpo. E ó, só tem um botão aqui na página, no layout principal dessa página. Os outros botões estão aqui em cima, ó, não atrapalhando em nada e nem poluindo a tela inicial desse site. Agora imagine se tivesse ao contrário, né? O fundo aqui da modelo estivesse pink e os menus em preto. Ia ficar muito estranho, né, professor? Tem que ter uma adequação de cores. Na realidade, isso é um passo diferente só em questão de design. Se você for se especializar na área de design de verdade mesmo, você tem que estudar dois lados. É o lado do código, que também dá trabalho, e é o lado do design, que é estudar um pouco mais de arte. É a parte de mesclagem de cores. Isso é um pouco de trabalho e exige muito estudo. A professora Nara concorda comigo, né, professora? É verdade, tem que ter um pouco mais de estudo para poder ter um site com elegância. Por isso que existem dois lados, que é o background, é o back-end e também o front-end. O cara cuida da parte frontal do site, que é a parte da cara do site, e o cara cuida do núcleo do site. Então não dá para fazer todo o serviço, dá muito trabalho, professora. Dá muito trabalho, mas tem gente que faz. Tem gente que né? faz. Tem gente que consegue fazer tanto o front-end, que é essa parte de layout que a gente está falando agora, quanto o back-end, que é a parte de banco de dados, da funcionalidade do site como um todo. Então, gente, esse cara, essa pessoa que cuida do layout, ele é conhecido como um designer web. É o designer web. Designer web. Ele é especializado nisso. Ele tem técnicas de cores e de degradês e de formato de imagem que vai deixar o site visualmente impecável. Nas próximas aulas vocês vão ver como os nossos pequenos sites que nós vamos fazer, as páginas, elas vão evoluir e a gente vai dando uma melhorada nelas. Vocês vão ver quão interessante ela vai ficar, certo? Então não percam as aulas, porque estão bem interessantes aí, certo? Então, voltando aqui, eu coloquei aqui do lado esquerdo. Vejam a diferença. Ó, aqui ele colocou uma imagem, tem 3 menus aqui, mais os menus aqui em cima. Colocou propaganda aqui no site dele, tem link para vídeo. Então, tá poluído demais. Você quer colocar essas informações? Não precisa que elas estejam aqui na página principal. Faça justamente os links ou crie botões que levem para essas informações. Não precisa estar tudo só na página inicial. Tudo bem? Então, deixa eu diminuir aqui. Novamente. Ó. E agora? Sai. Menos. Aí. Pronto. Agora a gente vai falar das cores e backgrounds. Cores e backgrounds. O que é background, professora? Em inglês é fundo. Então, as cores e o fundo da página inicial. Esses elementos definem o tom da sua página inicial e provavelmente serão os mesmos em todas as páginas do seu site. Então, se você escolher um fundo cinza ou um fundo azul clarinho, todas as suas páginas do site, todos do seu sítio web, vamos começar a falar assim, todas as páginas deverão ter o mesmo fundo padronizado, tá? E não uma cinza, a outra vai ser amarela, a outra vai ser azul, a outra vai ser um vermelhinho. Não inventa, tá bom? Porque isso vai, primeiro, te dar mais trabalho para desenvolver e, segundo, o seu site vai ficar pesado, porque toda vez ele vai ter que carregar uma cor nova e vai destoar tudo isso. Então, tem um padrão estético, tem um padrão que deve ser seguido nas cores e os layouts de páginas iniciais. Então, vamos aqui para outro exemplo do que fazer e o que não fazer com as páginas web. Olha só, minha gente. Essa aqui do lado esquerdo é uma página em que eu posso confiar. Hoje em dia, as páginas estão mais modernas e todo mundo
quer uma foto de fundo, que é para marcar, que tenha uma identidade, né? Que ela dá uma expressão melhor à página. Isso é muito válido, é muito legal. Porém, você tem que saber harmonizar essas cores, certo? Então, ele colocou aqui uma menina, provavelmente é um site de sorvete, venda de sorvete. A mocinha que está numa coloração mais preto e branco, mais cinza, que não pesa quando você abre o site. E aqui o nome do site, ele colocou alguns menus aqui, ó, bem delicados também, para não impactar nada. E aqui embaixo tem as informações do site, o mapa, onde ele fica, tudo mais. Então tá ótimo, tá um site leve, tá um site acessível, o cliente vai gostar. Agora observa esse daqui, ó. Isso aqui é um sol aqui atrás, tá? Ó, é um sol em vermelho. Aqui são os raios dele aqui atrás, ó, tá vendo? O menu que estava ali do lado esquerdo, a gente já não consegue enxergar direito, por causa das cores que estão ali atrás. E aí ele colocou também algumas imagens logo aqui na página inicial, para ficar passando. E mais as informações dos contatos e da localização do local. Então, percebe que está exagerado isso aqui? Então, quem entende, o cliente que quer comprar, primeiro abriu, ele já leva o primeiro susto com esse pink na tela dele, com esse sol aí. Depois, ele vai perceber que tem informação demais. Ele não vai conseguir encontrar direito, ó, o menu aqui, porque não consegue enxergar de verdade. Gente, aí você pode imaginar que a professora pegou isso aí da internet, montou um negócio, nem existe, ninguém faz isso. Pior que faz, pior que faz. A gente acha que não, mas isso acontece sim, tá bom? Então, agora os textos. Como é que eu vou escrever um texto? Os textos dentro da minha página inicial que não canse a visão do meu cliente. Então, mantenha seu texto novo e atualizado. Outra coisa essencial é a atualização do site, certo? Você vai entrar num site lá de notícias, que eu já vi bastante por aqui. Você vai entrar no site de notícia, tá lá a notícia, ó, da semana passada e ninguém atualiza, né? Então, isso deve ter uma preocupação não só com a parte do cliente, mas, poxa, é um respeito ao cliente. Ele vai entrar para ver notícia nova, coisas novas, e não tem, o site está desatualizado. Ah, mas são só 2, 3 dias. Não importa, se é um site de notícia, todo dia tem notícia. Ah, mas não tem notícia local, então traz notícia do Brasil e coloca, mas o importante é que o seu usuário esteja bem assistido, que ele esteja com as informações que ele necessita, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Isso vai fazer esses textos limpos, novos e atualizados com que o seu usuário saiba que é um site atual, de uma fonte confiável, também ter cuidado com essas notícias mentirosas. Não há necessidade de escrever, ó, um livro. Lembre-se que o site deve ser objetivo e claro. Isso aqui vale não só para o texto, não só para isso aqui, mas vale para as cores, vale para o seu layout, vale para tudo, certo? Vou aumentar aqui novamente para eu mostrar para vocês a comparação de uma página ideal e uma página que você deve evitar fazer. Então, aqui do lado esquerdo eu tenho uma página, ele diz aqui, ele tem uma frase inicial, né? Nós somos uma empresa de design, uma agência de design que pensa diferente. Aí você fica interessado e, opa, vou clicar, vou ver o que esses caras têm de diferente mesmo. Vou lá, vou ver o que é interessante, o que eles têm de diferente. Vamos ver se essa agência de design pensa diferente, como eles estão dizendo aqui na página inicial. Então, eles colocaram um fundo preto, somente aqui os principais, o menuzinho está aqui em cima, ó, de forma bem discreta, certo? O menu é uma coisa super essencial também dentro de uma página web. E aqui do lado direito, olha só, eles colocaram uma outra frase aqui, quem somos e o que fazemos, né? Aí aqui embaixo ele escreve tudo que eles fazem e o que eles são. Um texto enorme, 2 parágrafos grandes, né, que
às vezes não atrai o cliente em parar ali para ler e tal, a não sei que ele seja estudante de arquitetura ou design, e aí ele tenha realmente aquele interesse. Mas são pouquíssimos, então você vai definir demais os usuários para aquilo. A maioria vai embora, porque ele não vai ler tudo isso daqui. Fala, não quero saber tanta coisa, só quero saber o principal. Qual é o principal? Que eles são uma agência de design que pensa diferente. Isso é importante. Coloque em palavras, frases impactantes na página inicial para o seu cliente só olhar ele, gostei disso aqui, vou olhar, vou entrar no site. Um site de pizza, por exemplo, uma pizzaria. Você vai desenvolver um site para uma pizzaria. Você não vai colocar ali o que eles são, o que eles fazem, desde quando, já na página inicial. Para isso, existe o menu, que a maioria dos sites coloca, que é o menu Quem Somos, ou História da Empresa, a Empresa. E aí, dentro do menu, mais ou menos por aqui, aí sim vai ficar o histórico da empresa lá, certo? Vamos caminhando. Para que tudo isso, olha aqui para mim rapidinho, olhem para mim, não quero ninguém dormindo aí na sala de aula, por favor, acorda, daqui a pouco, já a gente vai começar a escrever novamente. Então, eu falei até agora para vocês de página web, navegar na internet, os layouts da página web, layout, cores e os tipos de textos mais adequados para utilizar. Tudo bem, mas como é que eu vou colocar isso dentro do HTML? Como é que eu vou escrever essas cores, esse texto, colocar um layout legal? Como é que eu faço isso? Utilizando as tags do HTML, certo? Então, isso aí, gente, que vai trazer para que a sua página funcione, para que a sua página vá ao ar. Então, vamos ver aqui o que são as tags, definindo e conceituando as nossas tags. Então, elas são tags ou metadados, são dados usados para classificar ou organizar arquivos e páginas de conteúdos. Então, em inglês, ela quer dizer etiqueta. As tags na internet são palavras que servem justamente como uma etiqueta e ajudam na hora de organizar as informações, ao agrupar aquelas que recebem a mesma marcação e facilitam encontrar outras relacionadas. Então, nós já escrevemos algumas tags na aula passada. Hoje, nós vamos escrever algumas mais, conhecer mais algumas tags e entender o que é que elas fazem propriamente dito. Então, existem dois grupos de tags a serem escritos na página, que é a tag em bloco e a tag em linha. Então, ser bloco ou em linha muda o comportamento visual do elemento, além de outras características que eu vou mostrar para vocês agora no nosso Notepad++, tá? Então, vou falar primeiro da tag em bloco, que ela ocupa todo o espaço horizontal da página e inicia uma nova linha no documento, ou seja, sem precisar que você dê Enter. Alguns exemplos aqui de tag. Então, as divs, vocês vão utilizar essa tag div para desenvolver as tarefas de vocês, fazer a divisão do site. A tag H1 até o H6, que é a tag de hierarquia de títulos, que ele vai aumentando e diminuindo os títulos. A tag P, que é a tag de parágrafo. Tag UL, que é de lista não ordenada. Você pode criar uma lista no seu site. A OL, que é uma lista ordenada, que essas têm numerações automáticas. E o form para formulários. Então, agora eu vou abrir aqui o nosso Notepad++, que eu espero que vocês já tenham baixado aí na casa de vocês. Vou criar um novo arquivo aqui e já vou salvar. Isso é essencial. Então, quando vocês já iniciarem um arquivo em Notepad++, já salvem esse arquivo, tá bom? Então, esse é o nosso exemplo da aula 2, que já está disponível para vocês lá no ambiente virtual. Exemplo 2, sempre salvem como HTML,
certo? Então eu vou começar aqui com a nossa estrutura básica de HTML que nós aprendemos na aula passada, certo? Deixa eu ver se dá para aumentar mais aqui nossa letra. E lembrando, eu vou iniciar a tag com um asterisco, vou aumentar aqui que está pequeno ainda para vocês. Pronto, agora melhorou. Então, eu sempre vou iniciar dizendo qual é o tipo de documento que eu vou escrever, doc, type. Nós vamos escrever o quê? Um HTML. HTML, certo? Essa é a primeira linha inicial e essencial para documentos HTML. Depois, a gente vai dizer que o nosso HTML vai ter a linguagem em português do Brasil. Isso nós fizemos na aula passada e eu farei em todas as nossas aulas para que vocês aprendam e enjoem de fazer isso aqui, não esquecer nunca mais, tá bom? Então, eu estou dizendo aqui que o meu HTML vai ser escrito em português do Brasil. Vou agora iniciar esse cara aqui, ó. Quem lembra? Que é head. O que é head? É o nosso... Fala aí que eu estou ouvindo. Cabeçalho. Nosso cabeçalho do site. Então, todo site, toda página precisa ter um cabeçalho, que é o head, que vem de cabeça. A outra tag que também tem que ter é a tag meta char7. E aqui eu vou dizer que nós vamos utilizar o padrão UTF-8. Para que é isso aí mesmo, professora? Eu estou dizendo para o meu documento HTML que ele vai ter acento, que ele vai ter caracteres especiais e que é para ele reconhecer esses arquivos nesse formato nosso aqui latino-americano, certo? Depois, o meu head, toda essa tag head, ela abre e fecha. Então, abro o head, fecha head, certo? Mas antes de eu fechar o head, eu vou colocar mais coisa aqui dentro do meu documento HTML. Vou criar uma outra tag, também super importante e que deve ter todos, é o title. Quem lembra aí o que é o title? Title é para que tenha um título na sua página, para facilitar na hora de buscar o seu site em outros locais. Então, eu vou colocar aqui o title da nossa página como aula 2, tá? E o title também é uma tag que tem fechamento. Então, barra title. Fechei a meu title. Fechei aqui o meu head e agora vem a outra parte. Quem é? Quem é agora depois da cabeça vem o corpo, que é o body, que nós falamos também na aula passada. Agora eu vou escrever o meu body e aqui é onde a maioria dos códigos da página vão se encontrar, certo? Vou abrir e vou fechar. O meu body também tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. O meu HTML também, ó, eu abri aqui a minha tag HTML, lá no final ele tem que fechar HTML. No final de todo o código tem que fechar a tag. Então, basicamente, essa é a estrutura do nosso HTML, pessoal. Isso aqui nós vimos na aula passada, então todo o meu site, toda a minha página inicial tem que começar com isso aqui, certo? Agora sim eu vou começar com vocês a fazer o exemplo da tag em bloco. Vou fazer uma tag em bloco aqui, iniciando com a minha tag P. P de parágrafo. E vou escrever aqui, ó. Estamos aprendendo sobre como deve ser uma página. Vou colocar acento para vocês verem que não vai dar erro lá na frente. Inicial do site e como funcionam as
tags. Fechei a minha tag P, ó, barra P. Pronto. Vejam que foi numa linha só, né? Tá tudo escrito numa linha só. Quando eu rodar isso aqui, ele vai mostrar lá no meu site direitinho, formatado, bonitinho. Então vou salvar aqui no meu disquete, salvar. Venho aqui no menu executar, aumentar aqui para vocês verem. O menu executar, ou se você tiver com um notepad em inglês, ele vai estar escrito run, R-U-N, e vou escolher qual navegador que eu quero que execute. Eu vou escolher aqui o Firefox, e ele vai abrir aqui, ó, a nossa tag, tá vendo? Isso foi o que nós escrevemos inicialmente. Então, essa é uma tag em bloco. Eu estou dizendo que ela vai ocupar toda essa lateral, linha horizontal do meu site. Percebam que aqui em cima, na aba do navegador, já está escrito aula 2, que foi o title que nós criamos. Então, ele já ficou escrito ali aula 2. E o P, que é o parágrafo que nós criamos agora, ele ocupou toda essa parte horizontal da página. Eu tenho uma dica que eu sempre uso com os meus alunos sobre horizontal e vertical, é que o horizontal lembra de horizonte. Então, você sempre vai olhar o horizonte assim. Isso é horizontal. E o que sobrou é o vertical, certo? Então, não tem erro. A tag em bloco vai ocupar a parte horizontal, ou seja, tudo que tiver na mesma direção da página web. Então, não tem como eu escrever mais nada aqui do lado. Eu não vou conseguir incluir uma outra tag em bloco ao lado dessa página, certo? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Então, eu coloquei aqui, vou diminuir. Vou colocar aqui do lado, que aí quando a gente for rodar, a gente já vai observando. Eu estou aumentando o tamanho da fonte, tá, pessoal? Por isso que está assim agora, do lado do outro. Eu vou criar agora uma outra tag aqui em cima, que é o H1. H1 é uma tag de títulos e o 1 é a primeira referência. A tag H1 também é uma tag em bloco, que ela vai ocupar toda a parte horizontal do meu site. Então, eu vou escrever o conteúdo da nossa aula de hoje, que é interface web. E a minha tag H1 também tem fechamento barra H1. Vou salvar e vou executar. Vejam a mágica que vai acontecer aqui do lado direito. Do lado direito. Ó, tá vendo? Ficou grandão porque eu estou usando o H1. Mas é interessante, professora, colocar o H1 sempre no body, para que eles possam entender que tem que ficar no corpo, né? Assim, porque o read, às vezes, nem tudo que você coloca no read pode aparecer no website, sabe? Uhum, porque é o cabeçalho, né? É o cabeçalho, nem tudo vai aparecer no website. Então, para que eles não possam cometer o erro de tudo colocar no read, né? Já tive casos de aluno meu que colocou tudo no read e quando foi não aparecer nada, foi aquela revolta, foi aquela chateação e o read nem sempre mostra tudo que você vai colocar, tá? Então, tem esses detalhes aí, se atentar a esses detalhes. Então, professor, então eu posso tirar isso aqui daqui. Vou tirar daqui e colocar aqui, logo depois do body, ó, o H1. Então, perceba que eu tirei do nosso cabeçalho, do head, e movimentei o H1 para o body. Posso fazer isso? Pode. Então, não é obrigatório que ele esteja lá na área do head, do cabeçalho, o nosso título. Até porque, se você quiser escrever algum texto, alguma coisa no corpo do seu site, você pode usar a tag de títulos a qualquer momento, tá bom? Então, aqui, ele ficou bem grandão, interface web. Vou criar agora uma outra tag de parágrafo. Opa! Uma outra tag de parágrafo. Vou aumentar aqui. Vou escrever o seguinte: abaixo faremos uma lista com as palavras-chave da aula. 2 pontos e fecha
a tag parágrafo. Então, eu vou usar agora aquele comando da lista ordenada, que é a tag OL, lista ordenada. O que ele vai fazer, professor? Ele vai criar uma lista numerando os itens, porque ela é uma lista ordenada, então ele vai numerar os itens que eu vou adicionar aqui, ó. Então, OL, vou dar o Enter e dei um tab, vou escrever a tag LI, que vem de item da lista. É o primeiro item da minha lista. Eu vou usar as palavras-chave que a gente usou até agora, que é página web. A tag LI, que é item da lista, também tem o seu fechamento. Vou criar outro item da minha lista, LI. O segundo item, nós usamos muito a palavra também navegar. Fechei o meu LI. Olha, aqui em cima eu coloquei. Vocês nem me avisaram, hein, gente? Aí o outro item, vou criar outro item. E vou escrever tag, que é o principal hoje que a gente está utilizando. Fecho a tag LI, certo? Quando eu for, lembre-se, toda vez antes de rodar tem que salvar. Vamos salvar aqui no disquete aqui em cima. E eu vou executar agora e vocês vão ver a mágica. Olha que lindo, gente. Vou diminuir, para vocês olharem melhor. E vou aumentar aqui a página. Olha só, que legal que ficou. Percebam que lá eu não coloquei número nenhum, né? Só o fato de eu dizer que ele é uma lista ordenada, quando você coloca os itens, ele já entende que é numeradinho, bem bonitinho, um embaixo do outro. Certo, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu sei que todo mundo prestou atenção, que agora vai ficar mais legal a aula com esses nossos códigos. Espero que vocês estejam anotando esses códigos e esses bizus que eu estou dando de tag para vocês. Vamos para a nossa atividade de sala. Respondam aí, beleza, com toda a empolgação, né, professor? Exatamente. Estou pedindo para que, se puderem, anotem aí, né? Para quem não chegar em casa, praticar em casa. Isso. Tem que anotar mesmo de verdade. E é isso aí. Tem que anotar. E façam a atividade agora. Peçam a ajuda dos professores. Peçam a ajuda dos seus colegas, mandem as respostas aqui para o chat que nós vamos ler de onde você está falando e quem é você e se você acertou, tá bom? Até já! Estamos de volta agora para correção das nossas atividades, mas antes eu vou fazer com vocês concluir o nosso HTML do exemplo da aula 2, que, como eu falei, já está disponível lá no AVA para vocês. Ou seja, tudo que eu vou fazer aqui, tudo que a gente está desenvolvendo aqui, está lá o arquivo em texto para vocês no AVA, certo? Aí como que você vai fazer? Pega esse arquivo, coloca do ladinho, abre seu notepad e vai escrevendo lá até você conseguir decorar e entender como funciona a base de HTML. Lembrando, pessoal, o Notepad++ é um aplicativo para iniciantes, tá? Que é o nosso caso aqui. Então, quando vocês já estiverem mais evoluídos, já sabendo direitinho como que funciona a estrutura de HTML, os outros aplicativos, o Atom que nós falamos na aula passada, tem o Brackets também, que você pode baixar também na internet, é gratuito. Também é um aplicativo, um editor de texto em HTML. Ele já vem com a estrutura básica, sem que você precise escrever tudo de novo, tá? Então não fica pensando assim, meu Deus, toda vez que eu for desenvolver uma página, só para começar eu vou ter que escrever aquele monte de linha.
Não, tá? Eu estou fazendo isso porque nós estamos aprendendo. E aí, quando você já tiver, ó, maceteado, bisurado, aí sim você pode usar um outro aplicativo que já tem a estrutura básica de HTML. Até porque, se você já pegar uma estrutura pronta e não conhecer as tags, você não vai saber aonde que tem que colocar os códigos e as tags que você vai ter que inserir, tá bom? Quando a gente for falar na próxima aula já de CSS, então nós vamos unir HTML e CSS. Na próxima aula, a gente vai dar uma evoluída nas nossas páginas. Aí vai ficar mais bonita, ela vai ter cor, ela vai ter uma coisa mais bonita nas próximas aulas, certo? Então vamos aqui dar uma olhada, continuando o nosso HTML. Eu parei aqui na nossa lista ordenada, né? Vou colocar aqui de lado. E o nosso navegador que eu fechei, vou executar para ele poder abrir novamente. Então foi assim que nós visualizamos a outra vez, certo? Então vai ficar assim. A nossa lista ordenada juntamente com os itens da nossa lista, página web, navegar e tag com as palavras-chave que nós mais utilizamos aqui durante a aula, certo? Agora, eu vou mostrar para vocês o que é a tag em linha. Nós vimos a tag em bloco e eu vou mostrar o que é essa tag em linha. Ela ocupa apenas o espaço necessário da página e não inicia uma nova linha. São chamadas tags em linha justamente por aparecerem na mesma linha que as outras tags, caso seja possível. Então ela não ocupa, mesmo que eu escreva uma letrinha, né, que é o caso da tag em bloco, se eu escrever uma letra, ela ocupa toda aquela minha linha da página. Por isso que é uma tag em bloco, ela ocupa todo aquele bloco horizontal da página web. E a tag em linha não. Se eu escrever uma linha, ela só está ocupando aquela linha. Ao lado dela, eu posso escrever mais coisa, certo? Então, isso é interessante. Aqui eu tenho alguns exemplos de tags em linha. O strong, que ele destaca a importância daquela palavra ou daquela frase, que nós vamos fazer também agora. O em, que dá ênfase ao texto. O a, ele faz uma âncora, então ele faz links, é usado para desenvolver links. E o mg é usado para imagens, certo? Também vamos fazer tudo isso agora aqui no nosso Notepad++. Então, aqui nós vamos fazer a nossa tag em linha, certo? Então, dentro da nossa frase aqui, ó, eu vou colocar um exemplo, vou inserir uma tag em linha bem aqui, ó. Espero que dê para ver, vou aumentar. Aqui eu vou colocar a tag strong, vocês vão ver o que vai acontecer. A tag strong, ela tem abertura e fechamento. Aí eu vou fechar ela depois aqui, ó, barra strong. Pronto. O que eu fiz aqui, ó? Eu tô dizendo que as palavras página e inicial vão ficar com ênfase. O que elas vão ficar em negrito, certo? Vão ficar em negrito. Mas antes de eu rodar, eu vou colocar uma outra aqui também, ó. Uma outra tag em linha, que é o em. Tag em. E a tag em também tem o seu fechamento. Quando eu coloco a palavra entre duas tags, significa que o que está dentro dessas tags, entre as tags, vai ficar em destaque. A tag em, ela dá ênfase, essa palavra vai ficar em itálico quando a gente for rodar. Então, vou salvar e vou executar a nossa tag. Olha só. Onde eu coloquei, faltou um espacinho aqui. Onde eu coloquei o strong em página inicial, ó, ficou tudo em negrito. E a minha palavra lista, que colocamos o em, ficou itálico. Então, essa é a função da tag em linha.
Porque ó, eu coloco aqui na mesma linha que as outras e não impede nada o funcionamento das outras tags que estão para cá. Certo? Ó, aqui o página inicial, eu coloco ela na mesma linha. Se eu quiser colocar outras tags também em linha, ele vai aceitar sem problema nenhum, porque ele ocupa somente esse espaço, certo? Vou fazer um outro exemplo agora também. No caso do Strong, já está respondendo a nossa questão aí que o pessoal estava com dúvida no chat, né? Eu vou inserir agora uma outra tag em linha, que é o IMG, que é de imagem. Quando eu quero inserir uma imagem dentro da minha página, eu uso essa tag IMG. Depois, tem que usar o SRC, que é de Search. Ele vai procurar a minha imagem. Search, vai procurar, eu vou digitar o local onde está a minha imagem. No caso aqui, eu já sei onde é que está o local da minha imagem, então eu vou direcionar para que ele encontre lá. Logo, o nome da minha imagem, ead.png. Certo? Se tiver errado, eu conserto ali, que eu não lembro exatamente do nome. Então, para eu inserir uma imagem dentro da minha página HTML, eu uso a tag IMG, o SRC, que significa Search, e coloco o endereço onde está localizada a minha imagem dentro do computador. Search, ele vai procurar essa imagem dentro do computador. Se ele encontrar, se tiver tudo certo, ele vai aparecer lá na página. Então, vou salvar e vou executar novamente. Mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir tudo. Olha só, ele achou a nossa imagem. Lá embaixo. Ó, tá vendo? Esse é o logo da EAD e eu acabei de inserir uma imagem dentro da nossa página web. Viu que interessante? Que legal? Tá começando a ter uma carinha, né? As nossas páginas agora. Então, isso, imagem é tag em linha, o en é tag em linha, o strong é tag em linha, porque eu posso escrever mais coisas dentro dela, certo? Professor, como é que estão aí as respostas dos alunos? Vamos começar a responder a primeira questão? Vamos lá, então? Vamos lá. Eles estão bem entusiasmados aqui. A primeira questão, dá para colocar a pergunta aí, professor? Vou colocar aqui agora. Né? Para a gente poder ler todo mundo? Tô vendo que o Zona Norte está participando já também aqui, né? Zona Norte está participando bem. Legal. Como é que é, professora? Primeira pergunta aí. Primeira pergunta. Descreva o que é navegar na internet. Essa é fácil, hein, gente? Por isso que todo mundo respondeu, porque o que é navegar na internet? Zona Norte, hein? Não é querer puxar o saco do Zona Norte, não, mas vamos lá, Zona Norte. É o ato ou efeito de percorrer o hipertexto, determinando a sequência, ou seja, passar pelos arquivos eletrônicos das páginas web, acessando assim várias informações. Uau! Olha aí. E qual o nome dos alunos que mandaram aí? O nome dos alunos, Marcos, Vinícius, Miguel Santos. São esses 3 alunos que mandaram. Muito bem, parabéns aos pessoal. 3 que